Oi, gente, meu nome é Nair, e hoje eu tenho 87 anos. E eu vou contar uma história que eu guardei em segredo por décadas. Lá nos anos 50, eu era enfermeira-chefe no centro cirúrgico do Hospital da Gamboa. Naquela época, era um dos poucos hospitais de referência da zona central do Rio. Eu me casei com 22 anos com Roberto, um cirurgião brilhante e ambicioso. 8 anos mais velho que eu. A gente se conheceu no meu primeiro ano de trabalho, quando ele era o residente mais promissor do hospital, mas, antes de continuar essa história, eu queria te pedir um favorzinho. Curta este vídeo. Se inscreve no canal e deixa aí nos comentários de onde você tá me ouvindo. A sua companhia significa muito pra mim. Viu, porca? Nossa, compartilhar isso depois de tanto tempo não é fácil. Nos anos 50, a vida de uma mulher era muito diferente. Éramos criadas para servir, para obedecer e nunca questionar, principalmente dentro de um hospital, um lugar onde médico era tratado como um deus. Nós, as enfermeiras, éramos vistas quase como empregadas de uniforme branco, casada com um médico. Eu deveria me sentir uma privilegiada, né? Mas a realidade do nosso casamento era bem diferente da imagem que a gente passava em público. O Roberto era um charme, todo mundo respeitava ele. Quando a gente passava pelos corredores, o povo até se curvava um pouquinho, cumprimentando o Dr. Roberto com uma reverência, enquanto eu era só a esposa, ou a enfermeira Nair. Nos primeiros meses de casados, isso não me incomodava. Não, eu fui criada para acreditar que o sucesso do meu marido era o meu sucesso, que o meu papel era apoiar e cuidar para que ele pudesse brilhar. Tudo começou a mudar quando eu engravidei do nosso primeiro filho. O Roberto passou a me diminuir, sabe, com aquela maldade disfarçada. Primeiro em casa, depois no trabalho, ele soltava uns comentários tipo: cuidado com essa bandeja. Ner, com essa barriga, você anda meio desajeitada. Ou então, tenha certeza da dose. Curida, a gravidez deixa as mulheres meio esquecidas. No começo, eu achei que era só o estresse dele, né? Com tanta responsabilidade no hospital. Mas logo eu vi que era outra coisa. No 5º mês de gravidez, eu perdi o bebê. Foi um pesadelo para mim. Mas o Roberto, ele pareceu quase aliviado. Talvez seja melhor assim. E ela disse: você não ia dar conta. Moi bem. Um bebê e o trabalho. E eu preciso de você inteira lá no hospital. Aquelas palavras, moi dois. Elas abriram uma ferida que nunca mais fechou. Eu voltei a trabalhar 2 semanas depois, de luto, sangrando por dentro. Foi aí que eu comecei a notar umas coisas estranhas no trabalho do Roberto. Ele, que sempre foi tão cuidadoso nas cirurgias, começou a apressar os procedimentos, a dispensar exames pré-operatórios que ele achava frescura, a diminuir a dose de remédio só para ver como o paciente reage. Eu me lembro direitinho da primeira vez que eu vi um erro grave. Era uma quarta-feira à tarde. A gente estava operando uma menininha, de uns 12 aninhos, que precisava tirar o apêndice correndo. O Roberto estava irritado. A gente tinha acabado de receber a visita surpresa de um fiscal do antigo INPS e ele odiava ser supervisionado. Durante a cirurgia, eu percebi que ele não esperou o tempo certo da anestesia fazer efeito. A menina começou a se mexer na mesa. Eu fiz um sinal discreto para ele. O Roberto me fuzilou com o olhar e continuou. A paciente sobreviveu, graças a Deus. Mas ela pegou uma infecção horrível que podia ter sido evitada naquela noite. Voltando para casa, o Roberto dirigia em silêncio. De repente, ele parou o carro com tudo e virou para mim. Nunca mais. Ouse me corrigir na frente da minha equipe. Você é minha esposa e minha subordinada. Lembre-se disso.
Foi a primeira vez que eu vi aquele olhar, uma mistura de desprezo e ameaça que se tornou comum demais nos anos seguintes. Em casa, eu comecei a ver outros sinais. Cheiro de perfume de mulher no jaleco dele, marquinha de batom na gola da camisa. Ligações de madrugada que ele atendia em outro cômodo. Quando eu perguntava, o Roberto só dizia que era a emergência do hospital e que eu não devia me meter em coisas que eu não entendia. A virada de chave veio 6 meses depois. Uma paciente chamada Lúcia, uma viúva jovem, de uns 30 anos. Estava internada com problema no coração. O Roberto começou a visitar ela com uma frequência estranha e sempre pedia para eu não ir junto. Humanuat. Arrumando os prontuários, eu achei o dela. Tinha anotações pessoais, que não tinham nada a ver com medicina. Encontro às 20, depois do expediente. Passe aquele perfume que eu te dei. Eu confrontei ele em casa, e pela primeira vez, o Roberto não negou. Ele riu na minha cara e disse: "E aí vai fazer o quê? Quem vai acreditar em você contra mim? Eu sou o chefe da cirurgia agora. Você é só mais uma enfermeirazinha com ciúme do marido bem-sucedido." Foi naquela noite, chorando baixinho no banheiro para ele não me ouvir, que eu tomei a decisão que mudou a minha vida. Se ninguém ia acreditar na minha palavra contra dele, eu ia precisar de provas. Provas que ninguém pudesse questionar. Da negligência dele, dos erros que ele cometia e que colocavam vidas em risco. No dia seguinte, eu comprei um caderninho de capa preta, sabe, daquele de bolso, que cabia no uniforme. E comecei a anotar tudo: datas, horários, cirurgias, erros, descuidos, decisões perigosas. Eu anotava o nome das testemunhas, copiava resultado de exame que provava o que eu estava vendo. Eu fui detalhista, fria, precisa. Eu usei tudo que eu aprendi como enfermeira para montar um dossiê contra o meu próprio marido. Para proteger minhas anotações, eu criei um esquema. Eu nunca levava o caderno para casa. Deixava ele escondido no forro falso da minha bolsa de trabalho, dentro do meu armário no vestiário. À noite, quando o Roberto dormia, eu passava as anotações do dia para folhas soltas e escondia tudo dentro de uma lata de biscoito, Maria vazia, bem no fundo do armário da cozinha, onde ele nunca ia procurar, por 2 anos. Eu vivia essa vida dupla, em público. Eu era a esposa dedicada do Dr. Roberto, a enfermeira-chefe eficiente que ajudava nas cirurgias mais difíceis. No privado, eu era uma mulher que anotava, em silêncio, cada erro, cada traição, cada vida colocada em risco pelo homem com quem eu dividia a cama. E quanto mais o meu arquivo de provas crescia, pior o Roberto ficava. As humilhações em público viraram rotina. A Nair parece cansada hoje. Não confiem nela para dar os remédios na hora certa. Ele dizia na frente de todo mundo. Ou então minha esposa anda muito emotiva. Coisa de mulher nessa idade. Ney. Eu descobri que ele não tinha caso só com pacientes, mas também com outras 2 enfermeiras mais novas do hospital. Uma delas, a Camila, uma menina de 22 aninhos, me procurou chorando. Desesperada. Ela descobriu que estava grávida. O Roberto tinha prometido largar de mim para ficar com ela, mas, quando soube da gravidez, e ele simplesmente sumiu, parou de atender as ligações. Eu abracei aquela moça e chorei com ela. Sem contar quem eu era, uma semana depois, a Camila pediu transferência para outro hospital. Eu nunca mais soube o que aconteceu com ela. Nem com o bebezinho. As traições doíam, claro, mas o que me deixava apavorada era ver como o Roberto ficava cada vez mais perigoso com os pacientes, diagnósticos feitos na pressa, cirurgia sem necessidade, receitas erradas. Pessoas morriam. Ele só dizia que já eram casos perdidos mesmo. Naquele inverno frio de 57, uma senhora de idade morreu
depois que o Roberto insistiu em fazer uma cirurgia que outros 3 médicos disseram que era arriscada demais para ela. A família, que era gente importante na cidade, começou a fazer perguntas. E o Roberto, pela primeira vez, pareceu preocupado. Naquela noite, eu ouvi ele no telefone com o diretor do hospital. Oh, Dr. Arnaldo. A Nair anda instável. Tenho notado uns comportamentos estranhos, umas paranoias com a segurança dos pacientes. Sabe como é? Histórico de problema de cabeça na família. Meu sangue relau na rua. Ele estava armando o circo para me desacreditar, talvez até para me internar. Eu dormi com um olho aberto naquela noite, e na manhã seguinte, cheguei no hospital bem cedinho. Eu precisava agir. É rápido. Anos anotando tudo, em silêncio. Tinham me preparado para aquele momento. Não era mais sobre salvar meu casamento ou minha honra, era sobre salvar a minha liberdade. E, principalmente, salvar a vida de outros pacientes. O que aconteceu depois mudou não só a minha vida, mas a vida de todo mundo naquele hospital, e foi o começo da minha verdadeira libertação. Mas, antes de eu continuar, me diz aí nos comentários o que você acha que eu fiz com aquele caderninho. Deixa sua opinião. E se essa história tá te tocando de alguma forma, por favor, compartilha com alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança e superação. Naquela manhã de 1957, eu cheguei no hospital antes do sol nascer. O prédio estava num silêncio profundo. Só o barulho dos meus passos e de uma ou outra enfermeira do turno da noite. Eu fiz o meu caminho de sempre, dei bom dia para a recepcionista sonolenta e fui para o vestiário, com as mãos tremendo. Eu abri meu armário e peguei a bolsa. O caderninho estava lá. 2 enfermeiras fofocavam num canto. Emal me notaram. Melhor assim, vocês que estão me ouvindo agora, no conforto da sua casa, talvez não consigam imaginar o pavor que eu senti. Uma mulher nos anos 50. A gente não tinha muita opção. Não, uma esposa. Enfermeira. Acusando o marido, um médico importante, de negligência. Caramba, eu podia perder tudo. Meu emprego, minha reputação, talvez até a minha liberdade, se o Roberto conseguisse me internar num hospício. Mesmo assim, alguma coisa dentro de mim gritava que era a hora, se eu não fizesse nada. Quantas outras vidas iam se perder por causa dele? Com o caderno e as folhas soltas que eu juntei por 2 anos, eu fui direto para a sala do Dr. Arnaldo, o diretor do hospital. Eu sabia que ele chegava cedo, bem antes das cirurgias. Se eu de sorte, conseguiria falar com ele sozinho, sem a interferência do Roberto ou dos amigos dele. Dr. Arnaldo era um homem de uns 60 e poucos anos, formado na Europa, tinha fama de ser justo, mas bem severo. A gente nunca tinha trocado mais que um bom dia. Para ele, eu era só a esposa do Dr. Roberto, uma enfermeira-chefe competente e nada mais. Eu rezei para que a ética profissional dele falasse mais alto que a amizade com os outros médicos. Bati de leve na porta. Entre. Ouvi a voz grave dela. Respirai fundo. Apertei meus papéis contra o peito e entrei. A surpresa no rosto dele foi clara. Dona Nair, o que atrasa aqui tão cedo? Dr. Arnaldo, eu preciso mostrar uma coisa para o senhor. Uma coisa muito séria que afeta a segurança dos pacientes deste hospital. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele franziu a testa, mas apontou para a cadeira na frente dele. Por favor, sente-se, com todo o cuidado. Eu coloquei meus documentos na mesa dele. Eu sei que o meu marido falou com o senhor ontem à noite. Sobre mim. O rosto dele se ficou. Isso foi uma conversa particular. Dona Nair. Uma conversa sobre me internar numa clínica psiquiátrica com base em mentiras,
Eu abri o caderno. Antes do senhor tomar qualquer decisão, eu peço, por favor, que o senhor veja estas provas. Por 2 horas. Eu fiquei sentada enquanto o doutor Arnaldo lia cada anotação, cada registro. O rosto dele ia da surpresa para a preocupação e, finalmente, para a pura raiva. Eram páginas e mais páginas de erros médicos, documentados com uma precisão de dar medo. Nomes, datas, testemunhas. O que aconteceu com os pacientes? Às vezes, ele parava e me fazia uma pergunta. Outras vezes, ele ficava em silêncio, só absorvendo o tamanho do desastre. Por que a senhora esperou tanto tempo para me trazer isso? Foi a primeira pergunta dele depois do choque. Eu abaixei os olhos. Medo. Vergonha. A esperança boba de que ele ia mudar. E paciência. Dr. Arnaldo. Eu duvidava que alguém fosse acreditar em mim. Ele concordou com a cabeça, devagar, compreensível, mas lamentável. Vidas poderiam ter sido salvas. Aquelas palavras me acertaram como um soco. As lágrimas que eu segurei por anos ameaçaram cair. Oisai, e eu vou carregar essa culpa para sempre. Doctor. Arnaldo se levantou e foi até a janela. De costas para mim. O sol começava a aparecer lá fora. Eu via a silhueta dele. Tensa. Os ombros duros debaixo do jaleco. Eu conheci seu marido quando ele era só um estudante promissor. Eu acreditei nele. Apoiei a carreira dele. Ele se virou para mim. E isso torna minha responsabilidade ainda maior. Naquele momento, eu ouvi vozes no corredor. O hospital estava acordando. O turno da manhã estava chegando. Daqui a pouco, o Roberto estaria ali, para a primeira cirurgia do dia. Meu estômago deu um nó de pânico. Dr. Arnaldo. E ele vai tentar me internar hoje. Ele disse que ia conseguir os papéis. Por favor. Ele levantou a mão, me interrompendo. Não se preocupe com isso. Eu não vou permitir uma barbaridade dessas. Ele voltou para a mesa e pegou o telefone. Preciso fazer umas ligações. Vá para o posto de enfermagem do 5º andar e aguarde lá. Lá é seguro. Longe da ala cirúrgica. Eu vou mandar alguém te chamar na hora certa. E eu obedeci, me sentindo aliviada e apavorada ao mesmo tempo. E agora eu ia perder meu emprego. Meu casamento já era. Isso eu sabia. Mas como eu ia sobreviver sozinha numa época em que mulher desquitada era marcada para sempre onde eu ia morar, lá no posto de enfermagem do 5º andar? Na pediatria. Eu me enfiei no trabalho para não pensar. Ajudei a cuidar das crianças. Dei remédio. Troquei curativo. As colegas acharam estranho eu estar ali, longe da cirurgia, mas respeitaram meu silêncio. As horas não passavam. Cada vez que a porta abria, meu coração disparava. Eu tinha medo de ver o Roberto ou algum enfermeiro do hospício com uma camisa de força. Foi quase no fim da tarde que a Cida, a assistente pessoal do doutor Arnaldo, veio me chamar. O diretor quer ver a senhora, na sala dele. O Roberto. Ele tá lá? Eu perguntei. A voz tremendo. Não. O rosto dela era uma máscara. Impossível de ler. Venha comigo. Por favor. O caminho de volta para a sala do diretor pareceu uma eternidade. Todo mundo no corredor. Paciente. Médico. Enfermeira. Me olhava com curiosidade. Notícia corre rápido em hospital. Ainda mais quando envolve o chefe da cirurgia. Será que eles já sabiam? Quando eu entrei na sala, eu vi na hora que a coisa tinha mudado. É muito. Doctor. Arnaldo não estava sozinho. Tinha 2 homens de terno. Muito sérios. Sentados na frente da mesa dele, na parede do lado, meu caderninho e as minhas anotações estavam organizados num painel, em ordem de data. Meu estômago afundou.
Dona Nair. Por favor, sente-se. Dr. Arnaldo falou. Todo formal. Estes são o Dr. Siqueira, do Conselho Regional de Medicina, e o Dr. Almeida, que é o advogado do hospital. Minhas pernas quase bambearam. Era pior do que eu pensava. Eles iam me processar. Por difamação contra um médico respeitado, sentei na pontinha da cadeira, com as mãos tremendo no colo. Primeiro doutor. Arnaldo continuou. Quero que a senhora saiba que o seu marido não está mais no hospital. Ele foi suspenso das suas funções e vai ser investigado formalmente. A surpresa deve ter estampado meu rosto, porque o advogado completou, como uma voz suave. As provas que a senhora juntou são impressionantes e muito preocupantes, extremamente preocupantes, reforçou o homem do conselho. Nós vamos precisar da sua total cooperação para continuar com a investigação. Eu só consegui concordar com a cabeça, ainda em choque. Claro. Doctor. Arnaldo olhou bem no fundo dos meus olhos. Nair, o que você fez foi um ato de coragem extraordinário. Necessário. Mas eu preciso te perguntar, por que você nunca reportou isso antes? Formalmente, por que não veio falar comigo? A pergunta doeu. Por que mesmo medo, vergonha ou a certeza de que, naquela época, a palavra de uma enfermeira não valia nada contra a de um médico poderoso? Doutor. Minha voz falhou. Quando eu tentei apontar os erros, discretamente, eu fui calada. Quando eu questionei as coisas, fui humilhada na frente de todo mundo. O meu próprio marido me ameaçou. Ai, sim. Com todo respeito. Os médicos se protegem. Sempre foi assim. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Os três se olharam, sem graça. Eles sabiam que eu estava falando a verdade. As coisas vão ser diferentes agora, o doutor Siqueira finalmente disse. Este caso vai mudar muita coisa. Nas horas seguintes, eu dei um depoimento completo. Cada caso, cada observação. Cada vez que eu tentei fazer alguma coisa e não consegui, minha garganta ficou seca. Minhas costas doíam. Mas eu não parei de falar. Parecia que uma barragem tinha se rompido. Anos de silêncio, dando lugar a uma enxurrada de verdades. Quando a gente terminou, já passava da meia-noite. O hospital estava silencioso de novo. Narrow Doctor. Arnaldo se levantou. Por razões óbvias, não é seguro você voltar para casa hoje. Nós arrumamos um quarto para você no alojamento das enfermeiras. Amanhã a gente conversa sobre os próximos passos. Eu aceitei. Agradecida. A ideia de voltar para o apartamento que eu dividia com o Roberto me apavorava. O que ele faria quando descobrisse que eu o denunciei? Naquele quartinho do alojamento, deitada numa cama estranha, eu pensei em como a minha vida tinha virado de cabeça para baixo em menos de 24 horas. De esposa submissa para delatora de um esquema de negligência médica, de vítima para... O quê? Exatamente. Eu ainda não sabia. No dia seguinte, as coisas aconteceram muito rápido. O Roberto tinha sumido durante a noite, levou roupa, documento, tudo. O Conselho Regional de Medicina abriu uma investigação oficial. As famílias dos pacientes que foram prejudicados começaram a ser contatadas. Meu depoimento virou documento. E minhas anotações viraram provas. 2 semanas depois, quando a poeira parecia ter baixado um pouco, oh, doctor, Arnaldo me chamou na sala dele de novo. Eu estava morando no alojamento, trabalhando em turnos mais curtos na pediatria, longe dos olhares e das fofocas do centro cirúrgico. Nair, ele começou, parecendo meio sem jeito. O conselho diretor do hospital se reuniu ontem. Meu coração disparou. Vão me demitir. Pensei. Apesar de tudo, eu era uma lembrança viva do escândalo. E eles tomaram uma decisão. Unânime ele continuou. Nós gostaríamos de oferecer a você
o cargo de chefe de enfermagem de todo o hospital, com autoridade para criar novos protocolos de segurança e de supervisão. O choque foi tanto que eu fiquei muda. M1957, uma mulher com um cargo de tanto poder, era uma coisa que simplesmente não existia. Mas por quê? Porque você demonstrou uma integridade absurda na hora mais difícil, courage, quando era perigoso, e um conhecimento técnico impecável. Ele deu um sorrisinho. E também porque ninguém vai ter a coragem de cometer um erro sob a sua supervisão. Sua fama de anotar tudo já se espalhou pelo hospital. Aquela proposta mudou não só a minha vida, mas a de centenas de pacientes nos anos que viriam, com poder para mudar as coisas. Eu criei protocolos de verificação mais rígidos. Criei um sistema para que as enfermeiras pudessem denunciar erros sem precisar se identificar e criei reuniões para discutir os casos com todo mundo junto. O Roberto, ele nunca mais voltou. Fiquei sabendo que ele se mudou para outro estado, lá pro norte. Conseguiu um emprego num hospital menor. O desquite saiu sem ele nem aparecer. Meus colegas, que antes me tratavam como a esposa do doutor, Roberto, agora me chamavam de chefe Nair. Mas essa mudança toda teve um preço. Muitas noites, sozinha no meu novo apartamento, eu tinha pesadelos. Lembrava das humilhações, do medo, e a pergunta sempre voltava: e se eu tivesse falado antes? Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Vocês sabem? Meus queridos, o verdadeiro preço do silêncio eu paguei com anos da minha vida, com a minha dignidade e com a segurança de pacientes inocentes. É por isso que eu estou contando essa história hoje, para que ninguém mais precise carregar o peso que eu carreguei. Agora, se você puder, me contem aí nos comentários. Vocês já viram alguma situação em que o silêncio causou um grande estrago? A nossa comunidade aqui é tão especial e cada um de vocês me dá força para continuar dividindo essas memórias tão difíceis. Continuando a minha história, os anos seguintes à minha promoção para chefe de enfermagem trouxeram desafios que eu nem imaginava. Ser mulher num cargo de chefia nos anos 50 e 60 não era só diferente. Era uma revolução. Muitos médicos, principalmente os mais velhos, não gostaram nada das minhas mudanças. Quem essa mulherzinha pensa que é para questionar o meu trabalho? Eu ouvia pelos corredores, mas cada fofoca só me dava mais força. Meu pequeno apartamento virou um escritório de nuit. Eu estudava tudo sobre práticas hospitalares, segurança, estatísticas. Abandonei as meias de nylon e passei a usar calças compridas em casa, um pequeno ato de rebeldia, mas que para mim significava muito. Vocês não imaginam, mas naquela época, mulher de calça era um escândalo. Antes de continuar, quero agradecer todo mundo que comentou no último vídeo. Ver tantas histórias de coragem me dá um gás danado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí. E ativa o sininho. Cada inscrito novo me mostra que essas histórias antigas ainda importam hoje. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi criar o sistema de verificação tripla. Cada receita médica tinha que ser checada por 3 profissionais diferentes antes de chegar no paciente. Os médicos odiaram. Significava que uma enfermeira podia questionar a ordem deles, mas o doutor Arnaldo me apoiou. E em 3 meses, os erros de medicação caíram 32%. M59. 2 anos depois, veio o meu grande teste. Um surto de infecção hospitalar atingiu a pediatria, 15 crianças ficaram doentes. 2 médicos mais velhos tentaram abafar o caso, dizendo que infecção acontece. A gente sempre perde alguns não. Aquilo me lembrou do Roberto na mesma hora.
Eu convoquei uma reunião de emergência com todo mundo na porta da sala. Eu colei a foto de cada uma das 15 crianças. Ninguém podia entrar sem olhar nos olhos delas. Isso aqui não é estatística, eu disse. Sou uma voz firme, mas com as mãos tremendo. São filhos, filhas, netos. Se fossem os seus filhos, vocês iam aceitar a desculpa de que infecção acontece. O silêncio na sala foi total. Naquele dia, a gente criou novos protocolos de limpeza, demos treinamento para todo mundo e criamos um sistema de isolamento que virou modelo. Não perdemos nenhuma daquelas 15 crianças. Essa vitória me deu força para ir mais fundo. Criei um treinamento para as enfermeiras, ensinando elas a questionar, a não ter medo de perguntar. Criei reuniões mensais para discutir os casos difíceis, com médicos e enfermeiras, conversando de igual para igual. O Dr. Guzmão, um cirurgião mais antigo, veio falar comigo depois de uma reunião. A senhora está criando uma anarquia. A hierarquia do hospital não está sendo respeitada, ele disse. Irritadíssimo. Doutor, eu estou criando um ambiente onde a segurança do paciente é mais importante que o ego de qualquer um de nós. E os resultados estão aí para provar. E estavam mesmo entre 1957 e 1963. A mortalidade nas cirurgias do nosso hospital caiu 41%. As infecções hospitalares caíram para menos da metade da média do país. A gente começou a receber visita de gente de outros hospitais, querendo saber qual era o nosso milagre. M62. Eu fui convidada para apresentar nosso modelo num congresso de medicina em São Paulo. A primeira enfermeira a fazer uma palestra daquelas. Lembro que fiquei horas escolhendo a roupa. Tailleur azul marinho, prendez-me cabelot, que já tinha uns fios brancos. Nem coq bem sérieux. A sala estava lotada de médicos, homens. Na maioria, quando eu subi no palco, vi olhares de deboche, sorrisinhos. Um médico na primeira fila nem disfarçou, ficou lendo o jornal dele na maior cara de pau. Oi, respirai fundo. Pensei na Lúcia, seduzida pelo Roberto. Pensei na Camila, grávida e abandonada. Pensei nas crianças, nos idosos. A hierarquia hospitalar, do jeito que ela é, está matando os nossos pacientes. Comece assim. O médico do jornal levantou os olhos, surpreso. E eu tenho os números para provar. Por uma hora, eu mostrei estatísticas, casos, gráficos. Mostrei como a comunicação aberta não só salvava vidas, como também economizava dinheiro para o hospital, um argumento que eu sabia que ia interessar. No nosso hospital eu terminei, nós deixamos o ego na porta e colocamos o paciente no centro de tudo. Os resultados falam por si. Um silêncio. De repente, uma pessoa começou a aplaudir. Lá no fundo, era uma senhora, que eu não tinha visto. Depois, outros se juntaram, meio sem graça. E então, para minha surpresa, o médico do jornal se levantou e aplaudiu com força. E a sala inteira veio atrás. Mais tarde, eu descobri quem era a senhora lá do fundo. Era a mãe de uma das pacientes que o Roberto tinha negligenciado. Anos antes, a filha dela, a Clara, não tinha sobrevivido. Ela viajou só para me ver falar. A senhora salvou outras filhas. Ela me disse, segurando as minhas mãos, a minha Clara não volta mais. Mas o sacrifício dela não foi em vão. Aquelas palavras, moi dois. Por anos eu carreguei a culpa de não ter falado antes, e aquela senhora, com o seu perdão, me deu uma paz que eu nem sabia que precisava. M1965. Nosso modelo já era usado em outros 7 hospitais do país. Eu fui promovida a diretora de enfermagem, supervisionando não só as enfermeiras, mas as políticas de segurança do hospital inteiro. Uma revista me chamou de a revolucionária de touca.
título meio debochado, mas que eu gostei. Mas a verdadeira revolução eram as pequenas coisas, como quando uma enfermeira novinha veio me procurar, tremendo, para contar que viu um médico falsificando um prontuário. A senhora me ensinou que o silêncio custa vidas. Ela disse. Ou quando o doutor Guzmão, aquele que reclamou no começo, veio me agradecer. Uma enfermeira questionou uma técnica dele na cirurgia e evitou uma complicação grave. A senhora estava certa. Ner. Ele admitiu. Ego não salva vida. M67. 10 anos depois daquele dia, eu recebi uma carta que mudou tudo de novo. Era de um hospital universitário em Porto Alegre. Eles me queriam lá. Para criar um programa de treinamento para administradores de hospitais, deixar o Rio foi difícil. O pessoal do hospital fez uma despedida linda. O Dr. Arnaldo, já quase se aposentando, me deu uma caixinha. Dentro estava o caderninho preto original, onde tudo começou. Guarda isso. E ela disse, para lembrar que a coragem de uma pessoa pode mudar um sistema inteiro. No meu último dia, eu andei pelos corredores, vendo as mudanças, as reuniões de manhã, com médicos e enfermeiras, lado a lado, os quadros de comunicação nos quartos, os protocolos de segurança em todo lugar. Na pediatria, eu vi uma médica jovem conversando com uma enfermeira mais velha. Pedindo a opinião dela sobre uma criança, elas discutiam como iguais, focadas no bem-estar da pequena paciente. Naquele momento, eu construí algo que ia durar. No ônibus para Porto Alegre, Zotzinha, eu pensei nessa jornada maluca, que começou com tanto medo e tanta dor, de enfermeira calada, a arquiteta de mudanças, de esposa traída, a professional independente. Vocês devem estar se perguntando se eu me apaixonei de novo. Depois do Roberto, a resposta é complicada. Teve um médico em Porto Alegre, o Dr. Otávio, um homem maravilhoso, que me tratou com um respeito que eu nunca tinha conhecido. A gente teve um romance bonito, mas curto. A minha verdadeira paixão tinha virado o meu trabalho. Do Roberto, eu nunca mais tive notícias diretas, só uns boatos, que ele casou de novo, que bebia demais, que a carreira dele nunca mais foi a mesma. Eu não desejava mal a ele. Só desejava que ele nunca mais pudesse fazer mal a ninguém. Em Porto Alegre, eu criei um dos primeiros treinamentos formais em administração hospitalar do Brasil. Centenas de profissionais passaram por lá, levando as ideias para hospitais do país inteiro. Quando eu me aposentei, M1982, com 62 anos, eu recebi uma homenagem que eu nunca imaginei. O auditório principal da Faculdade de Enfermagem foi batizado com o meu nome. Na cerimônia, uma estudante me perguntou qual tinha sido o momento mais importante da minha carreira. Foi quando eu aprendi que o silêncio pode matar, que eu respondi, e que a coragem de falar, mesmo com a voz tremendo, pode salvar não apenas uma vida, mas um sistema inteiro. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Coragem não é não ter medo. É decidir que alguma coisa é mais importante que o medo. Para mim, foram as vidas dos pacientes. Para você, pode ser qualquer outra coisa. Porto Alegre, 1968, a cidade grande, aquela agitação do final dos anos 60, as moças de minissaia, os rapazes de cabelo comprido, e eu, com 48 anos, me sentindo ao mesmo tempo uma peça de museu e uma mulher livre. Aluguei um apartamentinho perto do hospital universitário. Levei pouca coisa, mas levei o caderninho preto, agora, guardado numa caixa bonita de madeira. Meus queridos que me acompanham, como o tempo muda a gente, né? Se você tá gostando da história, não esquece de deixar o like, se inscrever e me contar de onde você é.
A companhia de vocês é um presente para essa velhinha aqui. O trabalho em Porto Alegre era um desafio. Mudar a cabeça dos administradores de todo o estado. Nas primeiras semanas, a mesma desconfiança de sempre. O que uma enfermeira pode ensinar pra gente? Ouvi um médico cochichar no corredor. Eu só sorri. Aquilo não me assustava mais. Minha primeira turma tinha 20 administradores. Todos homens. Mais velhos. Eu entrei na sala comme eux, melhor tailleur cinza. Cabelo arrumado. Postura reta. Bom dia. Senhores, comecei. Vendo os olhares curiosos, eu estou aqui porque o modelo que eu criei reduziu a mortalidade em 41% e os custos em 23%. Se esses números não interessam aos senhores, a porta está aberta. Ninguém se mexeu. Passei as 3 horas seguintes contando histórias reais de como a arrogância e o sistema engessado custavam vidas, de como dar voz às enfermeiras, que ficam o tempo todo com o paciente, mudava tudo. No final. Um dos mais velhos levantou a mão. Dona Nair. Suas ideias são perturbadoras. Como a gente convence os médicos a cooperar? A senhora sabe como eles são. Eu sei exatamente como eles são. Eu respondi. E vocês não precisam convencer com palavras. Mostrem os resultados. Médicos respeitam números. Provas. Cometem pequeno. Anotem tudo. Deixem os resultados falarem. Nos meses seguintes, o programa cresceu. Veio gente de tudo que é hospital, enfermeira-chefes, médicos residentes, jovens com a cabeça mais aberta. Meu escritório virou um ponto de encontro. Foi numa tarde de chuva, em agosto de 69, que o passado bateu na minha porta. Doutora Nair. Tem uma senhora chamada Camila, querendo falar com a senhora. Semora marcada, mas ela insiste que é importante. Camila. O nome acendeu uma lembrança doída. A jovem enfermeira que o Roberto seduziu e abandonou grávida, depois de tantos anos. Seria ela? Menentra. Por favor. A mulher que entrou não era a mesma menina assustada. Agora, com quase 40 anos. A Camila tinha um porte elegante. Cabelos castanhos com uns fios brancos. Um olhar firme. Usava um uniforme de supervisora de enfermagem. Enfermeira Nair. Não sei se a senhora se lembra de mim. Lembro perfeitamente. Camila, por favor. Sente-se. Que surpresa! Ela se sentou, meio nervosa. Eu acompanhei a sua carreira de longe. O que a senhora fez? É inspirador. Obrigada. Como você está? O que aconteceu depois que você saiu? Ela respirou fundo. Eu perdi o bebê. Acho que foi o estresse. Mudei para a casa de uma tia em Caxias do Sul. Voltei a estudar. Case I. Tive 2 filhos que hoje estão na faculdade. Notei que ela não falava o nome do Roberto. Eu soube o que aconteceu depois. Ela continuou. Como a senhora o denunciou? Como mudou o hospital? Eu senti tanta vergonha por não ter tido a sua coragem. Camila, você era uma menina. Só tinha com medo. Eu era mais velha. Tinha outra posição. Ela balançou a cabeça. Mesmo assim, eu carrego essa culpa. Quantos pacientes sofreram enquanto eu fiquei quieta? Aquelas palavras ecoaram dentro de mim. Quantas vezes eu já tinha pensado a mesma coisa? Eu vim aqui porque soube do seu treinamento lá no meu hospital. A gente está tentando mudar as coisas, mas é difícil. A hierarquia. Os egos. A mesma história. Exatamente completa. A gente conversou por horas. 2 mulheres. Ligadas por uma dor antiga. Mas agora, unidas por uma mesma causa. Não éramos mais a esposa traída e a amante enganada. Éramos 2 profissionais. Camila. Eu perguntei. No final, você soube alguma coisa?
Del. Soube que ele pulou de hospital em hospital pequeno, há uns 5 anos. Ouvi que ele estava clinicando numa cidadezinha do Paraná, bebendo muito. Com a licença médica por um fio, eu não senti alegria, só uma tristeza, pelo talento desperdiçado, pelo mal que ele fez. Uma última pergunta. Ela disse: Zem Yaito, a senhora conseguiu perdoar ele? A pergunta ficou no ar. Não sei se perdão é a palavra certa. Respondi: Devagar. Acho que eu cheguei num ponto em que ele não tem mais poder sobre mim. Onde eu transformei a dor em uma coisa útil para os outros. Se isso é perdão, então acho que sim. Depois daquele dia, a Camila e eu viramos parceiras. Eu passei a dar consultoria no hospital dela e vi a mesma mágica acontecer de novo, a resistência, a aceitação e, no fim, a mudança. Numa dessas visitas, eu conheci o filho mais velho da Camila, o Bruno, um rapaz de 19 anos, estudante de medicina, olhando para ele, tão interessado, tão respeitoso. Eu senti uma emoção estranha. Aquele rapaz, que poderia ter sido filho do Roberto, era a prova de que a vida dá voltas e que a gente pode transformar tragédia em recomeço. A senhora é a razão pela qual eu escolhi a medicina, ele me disse. Minha mãe sempre contava a história da enfermeira, que mostrou que médicos e enfermeiras podem ser parceiros de verdade. No começo dos anos 70, meu programa já era um sucesso. M73. Recebi um convite que mexeu comigo, dar uma palestra na faculdade de medicina onde o Roberto tinha se formado, pisar naquele lugar. Foi ali que ele aprendeu a ser médico. Mas também aprendeu a ser arrogante. E agora? Eu estava ali, para questionar tudo aquilo. No final. Um professor velhinho veio falar comigo. Eu me lembro do seu marido, brilhante, ambicioso e arrogante. Talvez a culpa seja nossa também, por ensinar hierarquia. Em vez de humanidade, foi a primeira vez que alguém daquela instituição admitiu a própria culpa. A faculdade está mudando, ele disse. Devagar. Mas está. A sua palestra hoje ajudou M1975. Aos 55 anos. Um telefonema. O Ministério da Saúde, me convidando para liderar um projeto nacional de segurança hospitalar, mudar para Brasília, influenciar as leis do país inteiro. Eu aceitei. Claro. Na minha festa de despedida em Porto Alegre, mais de 200 pessoas. A Camila estava lá, com os filhos. Ela me deu uma caneta de prata, com meu nome gravado, para a senhora continuar escrevendo histórias de mudança. Ela disse, olhando para todo mundo, eu percebi que tinha construído uma comunidade, uma rede de gente querendo fazer a coisa certa. Uma estudante me perguntou, Dona Nair, que conselho a senhora dá pra gente que está começando? Sorry. Anotem tudo. Confiem no que vocês veem. Encontrem seus parceiros e lembrem-se, autoridade não quer dizer que a pessoa não erra. O médico mais brilhante pode errar. E a enfermeira mais novinha pode ver uma coisa crucial. Um sistema que não entende isso não serve para os pacientes. Brasília. 1976. Uma cidade planejada. Diferente de tudo. Com 56 anos. Num apartamento funcional do governo, cercada de caixas e memórias, o trabalho no ministério era outra coisa. Era sobre criar leis, mudar o país inteiro. E isso. No meio dos anos de chumbo da ditadura, qualquer mudança era vista com desconfiança. Eu tive que aprender a ser diplomática, a usar a linguagem da burocracia. M77. Eu consegui aprovar a portaria de procedimentos de segurança hospitalar, nome chato, mas que, na prática, dizia que enfermeiras podiam e deviam questionar os médicos pela segurança do paciente. Foi uma revolução silenciosa. M78.
Organizei a primeira Conferência Nacional de Segurança do Paciente, ver todo mundo discutindo erros. Comunicação. Foi uma vitória. No início de 1980, um convite para palestrar em Genebra, na Suíça, minha primeira viagem para fora do país. Aos 60 anos, nosso modelo brasileiro virou assunto no Congresso. Ficaram impressionados como a gente desafiava a hierarquia sem comprar briga direta com os médicos. Eu aprendi a falar a língua que eles respeitam. Eu expliquei a língua dos números, das provas. Quando voltei, outra surpresa. Fui indicada a um prêmio internacional em Nova York e foi lá que o passado me encontrou. A cerimônia foi num salão chique da Organização Mundial da Saúde. Depois de receber a medalha, eu vi um homem, mais velho, me olhando de um canto. Demorei a reconhecer. O tempo tinha sido cruel, o cabelo ralo e branco, o corpo curvado, apoiado numa bengala, mas os olhos éramos mesmos. Era o Roberto? Meu coração disparou. Depois de tantos anos, ali estava ele, o homem que, sem querer, começou tudo isso. Pensei em ignorar. Mas eu precisava daquele ponto final. Fui até ela, Roberto. Ner. A voz dele estava rouca. Eu vi na TV do hotel o seu prêmio. Você está magnífica. Ele disse que era consultor de um programa de saúde e que tinha acompanhado minha carreira, primeiro com raiva, depois com admiração. Aquele caderno preto, e ele disse, baixinho, suas anotações, elas me destruirão, mas, de certa forma, me salvarão. Depois que perdi a licença no Sul, eu tive que recomeçar. Tive que encarar meus erros, olhando para ele, tão diminuído. Eu não senti raiva, nem alegria, só uma paz. Aquele ciclo estava se fechando. Você transformou a dor numa coisa extraordinária. Ner, eu te subestimei de todas as maneiras possíveis. Um rapaz do evento veio me chamar. Eu me virei pro Roberto uma última vez. Se cuida. Roberto, ele só concordou com a cabeça. Você sempre foi mais forte do que eu. Foi a última vez que eu o vi. Soube que ele morreu em 85, de problema no fígado. Eu não fui ao enterro. Mandei flores, com um cartão simples, para o homem cujos erros ajudaram a salvar incontáveis vidas. Eu me aposentei do ministério em 86. Ajudei nas discussões que criaram o nosso SUS. Abri uma consultoria. Escrevi um livro, M98. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul me deu um título de doutora honoris causa. E quem fez o discurso de apresentação, para minha surpresa, foi a neta da Camila, a Beatriz. 3 gerações, ligadas pela mesma história. Roger, com 87 anos, sentada aqui, gravando esses vídeos para vocês. Eu olho para trás e vejo uma vida que eu nunca poderia imaginar. A jovem enfermeira com medo do marido jamais sonharia em inspirar tanta gente. Muitos perguntam, por que contar isso agora? Porque em algum lugar tem uma jovem profissional enfrentando seus próprios Robertos, enfrentando sistemas que silenciam, que oprimem. E para essa pessoa eu quero dizer: a sua voz importa, a sua coragem, mesmo com medo, pode mudar tudo. Essa é a minha última gravação. Dividir isso com vocês foi doído, mas libertador. Obrigada a cada um que me ouviu, que comentou, que compartilhou. Se a minha história te tocou, faça uma coisa por mim, passe adiante. Compartilhe com alguém que precisa saber que o silêncio não é a única resposta, que uma única voz pode começar uma revolução. De uma senhora de 87 anos que viveu para ver suas anotações secretas virarem política nacional. Nunca subestime o poder de um caderninho preto. E nunca, jamais,
Subestime o poder de uma enfermeira determinada a proteger seus pacientes. Obrigada por me acompanharem. Por favor, não se esqueçam de curtir este vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda a vovó aqui a trazer mais histórias para vocês. Com carinho e gratidão, esta é a Nair. Se despedindo, até um dia, meus queridos.